Olá, bem-vindos ao canal Prestes. Eu sou a Jéssica Prestes e hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a maternidade. Não sou nenhuma expert na área, não sou profissional de nada, mas eu queria dividir um pouquinho da minha experiência para talvez trazer até um pouco mais de leveza para você que é mãe, principalmente se você é mãe de primeira viagem, né? Então, quando eu estava grávida do meu filho, eu lembro que eu pensava assim: eu quero ser mãe eu quero aprender a ser mãe sendo na maternidade. Porque atualmente nós temos uma infinitas possibilidades de informações. A gente é bombardeada de informações o tempo todo, né? Informações e opiniões também, porque nem tudo é exatamente informação, né? E aí eu me vi pensando assim que era dessa maneira que eu queria, só que levar a minha maternidade para tentar ser mais leve, só que no meio do caminho eu dei uma desviada. Por quê? Porque eu, mãe de primeira viagem, despreparada, né? Então, quando meu filho nasceu, eu comecei a me deparar com as dificuldades da realidade da maternidade, né? E cada fase tem sua dificuldade. A gente pensa que o puerpério é difícil, daí a pouco vem outra fase e você vê que na verdade o puerpério era mais fácil do que atualmente, e assim o tempo vai passando, né? Muitas mães me falavam assim: você tá achando essa fase difícil? Espera quando ele tiver tantos meses. Eu falava: não é possível. E eu não tô falando de um jeito ruim, tá, gente? É porque tudo na vida tem seu ônus e seu bônus, né? Então não tem como ser mil maravilhas. É muito melhor, é muito mais gostoso do que dificultoso, digamos assim. Mas tem suas dificuldades, né? Porque exige da gente maturidade e paciência. Nem sempre a gente está preparado para isso. E eu já estava num contexto de muita sobrecarga mental, no sentido psicológico, emocional, que já vinha antes da maternidade. Então eu demorei um tempão para conseguir sair dessa fase e me reconhecer com a autonomia da maternidade. Então, durante esse tempo, meu filho está com 2 anos agora, durante esse tempo eu me vi muito perdida. Primeiro, pelas dificuldades do dia a dia mesmo, né, da maternidade, das fases em si. Segundo, porque eu estava tão confusa, tão sobrecarregada mentalmente, que eu deixava muitas interferências externas também me influenciarem, né? Então, era opinião de um, era opinião de outro, coisas que eu falava assim: ah, eu não quero fazer tal coisa. E às vezes você ouvia, né? Não, mas você precisa ser assim, você precisa ser assado, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E muitas coisas eu acabava fazendo não porque eu queria, mas porque eu recebia opiniões, muitas vezes, ou informações da internet, né? Então, o bebê tem que ter autonomia do sono, isso, aquilo. E eu lembro que nos primeiros meses eu fiz das minhas noites um inferno, porque eu queria que meu filho aprendesse a dormir sozinho, porque eu achava que isso era o certo, porque ele só dormia mamando, né? E aí eu ouvi que podia dar mau costume, ou ele só fazia sonecas no colo, e ai, porque ele vai ficar muito coleiro, ele vai ficar muito mimado. Então, eu ouvia tanto de pessoas ao meu redor, quanto eu era bombardeada de informações na internet. E isso tornou os primeiros meses muito pesado, mas muito pesado. Eu tinha também algumas convicções dentro de mim que balançaram muito, né? Por conta dessa confusão. Então eu não estava centrada em mim, no meu filho. E aquele plano que eu tinha lá no começo, que era aprender a ser mãe sendo mãe do meu filho, ou seja, respeitando a individualidade dele, meio que foi decaindo. E eu só recuperei isso recentemente. Por que eu queria fazer isso? Porque nenhuma criança é igual. Eu não queria colocar o meu filho num padrão, né? Tipo assim, se todo mundo faz assim, meu filho tem que ser assim. Se todo mundo faz assado, meu filho tem que ser assado. Eu não queria colocar isso nele, eu queria poder olhar com carinho a individualidade do meu filho, sabe? Tipo, ele não é só uma criança de tantos meses, eu não preciso encaixar ele aqui. Ele é o meu filho, ele é esse ser humano e eu preciso respeitar ele como esse ser humano, mesmo que ainda em formação, e poder usar as características dele para direcionar para o lado certo, né? Então, às vezes você tem um filho que é mais agitado, tem uma personalidade mais forte, como é o caso do meu, e não achar isso ruim, sabe? Mas falar: olha só, ele é uma criança agitada, ele é uma criança que não tem vergonha muito, ele é, sabe, ele é, assim, bem ativão, assim. Eu falei: cara, eu não preciso reprimir isso, eu preciso moldar isso para algo bom, para que eu estabeleça limites onde essa energia dele não passe a ser, ele não passa a ser uma criança que me desrespeita, que me
sabe, que me responde no sentido sentido ruim, né, de me retrucar. Então eu preciso dosar essa energia sem podar essa energia. Esse era o meu intuito com ele. E eu tava deixando passar, né, porque eu entrei uma bola de neve, onde eu só ia deixando o tempo passar e fazendo como dava, e aí um falava uma coisa eu fazia, outro falava outra coisa eu fazia, enfim, virou um caos na minha cabeça isso. E eu tive sim o privilégio de poder recentemente pausar um pouco, sabe, colocar o pé no freio e conseguir me centralizar de novo, tomar as rédeas da minha maternidade novamente. Isso me fez muito bem. E eu percebi que isso é privilégio de poucas pessoas. Muita gente acaba criando filho no meio de um monte de correria e sendo ao mesmo tempo bombardeada de informações e de opiniões, tanto presencialmente quanto na internet. Então, o que eu queria deixar de conselho nesse momento é: não se sobrecarregue com essas informações. Eu cheguei a fazer um curso de sono na época e ele não se encaixou para o meu filho. Eu tentei seguir todos os passos e eu via que o meu filho ficava estressado e eu ficava estressada. Não resolvia, não estava fazendo bem para ninguém. E o curso não era ruim, o curso era muito bom. A pessoa que estava ministrando o curso, uma excelente profissional. Então, o problema não era o curso, só que aquilo não se encaixava para o meu filho. E ela falava sobre todas as personalidades e eu tentei, e aquilo só me estressava, aquilo me sobrecarregava mais ainda. E o meu filho começava a ficar irritado. O meu leite diminuiu, não só por isso, por outros eventos também. E eu tava assim, levando a minha vida, sabe? Do jeito que dava, do jeito que me falavam. Isso não me fez bem, nenhum momento. Até cortar o cabelo do meu filho foi não a primeira vez, mas algumas vezes foi uma decisão que não era minha, acredita? Depois que eu consegui parar, respirar e me centralizar, eu percebi que eu falei, nossa, mas eu quero o cabelo do meu filho mais comprido. Por que eu tô cortando todo mês o cabelo do meu filho? Ou todo mês não, cada passo, né? O cabelo do meu filho cresce muito rápido. E eu percebi que não era porque eu queria, eu gostava do cabelo do meu filho comprido. Era porque eu tava ouvindo opiniões externas também. Então, meu grande conselho é: se informe. Sim, muitas informações são boas, curso de sono, amamentação, principalmente primeiros socorros, obviamente. Se informe, mas não se cobre se o seu filho não se encaixar naquilo, se sua filha não se encaixar naquilo. Olhe primeiro para o seu filho. Veja se a personalidade dele é daquele jeito e veja o que funciona melhor para você e para ele, ou para ela, né? Porque isso sim é levar a maternidade com leveza. Hoje eu consigo fazer isso de novo. Hoje eu consigo respirar aliviada e falar, caramba, meu filho, meu filho às vezes faz isso, tem dias que dá certo, tem dias que não dá certo. Tem dias que eu arraso na maternidade, tem dias que ela arrasa comigo. Tem dias que eu sou um desastre, tem dias que eu dou conta e o nosso dia fica perfeito, a nossa rotina fica ok, mas tem dias que a nossa rotina tá totalmente desregulada e tá tudo bem. É como tá funcionando para mim e pra ele. Só que a gente tá tendo um relacionamento saudável. Eu não tô no automático. Eu não tô replicando apenas aquilo que eu tô ouvindo. Eu tô sentindo e conhecendo o meu filho e permitindo que ele me conheça. E como eu falei, eu acho que isso é a maneira de levar uma maternidade mais leve. Então não se culpe, não se cobre, preste atenção em quem é você e em quem é o seu filho. Conheça o seu filho, a sua filha. Eu acho que esse é uma dica que eu posso trazer para ter uma maternidade mais leve. Espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.